Boa noite a todos. Vamos para mais um dia de palestra. O tema de hoje é o cristianismo primitivo e o espiritismo, e quem vai conduzir a palestra será o Felipe Moreira. A Tam vai fazer a nossa oração de início, e o Felipe termina a nossa oração, tá bom? Obrigada. Olá, boa noite. A mensagem de hoje vai ser do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a oração de número 113, Tua Fé. E ele te disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e vá em paz. Isso está lá em Lucas. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que procuram. Diversas vezes ouvimos-nos na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doente do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escuta a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo é que nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, a maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações, em que perpetuam, transformam-nos, perante a vida, em zona de amorecimento, quais isoladores em eletricidade, para corrente vitalizantes, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vamos agora fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, e tentarmos nos conectarmos com essa linda mensagem que acabamos de ouvir. Vamos acreditar em nós mesmos, que a nossa fé possa nos guiar a cada dia, que possamos sempre escolher os melhores caminhos, tomarmos as melhores decisões. Os momentos difíceis sempre virão, mas a nossa fé nos salvará. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse grupo reunidos para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos, a internalizarmos tudo aquilo que mais precisamos, que possamos não apenas ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que precisamos melhorar. Que tenhamos agora uma boa noite de palestra e de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Tan. Obrigado à Casa de Meimei Coquitlam pelo convite, né, que possamos ter uma noite abençoada, que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que entramos, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, sobre os ensinamentos cristãos, e que a gente possa, né, nesse estudo de hoje, fortalecer o nosso íntimo para que a gente dê mais um passinho, né, na nossa jornada evolutiva. Conforme já foi dito, o tema de hoje é o cristianismo primitivo
e o espiritismo. E o estudo de hoje, eu acho que ele tem um contexto histórico, porém ele traz diversas lições para a gente, para o nosso dia a dia. Então, eu acho que é um estudo bastante rico e tomara que a gente possa fazer bom proveito dele hoje, né? A gente sabe que o porquê da gente falar de cristianismo primitivo ligado ao espiritismo, porque a gente sabe que um dos objetivos principais, né, da nossa doutrina é justamente resgatar a essência cristã, que a gente sabe que se perdeu, né, ao longo dos séculos, desde o advento do cristianismo. O cristianismo primitivo, ele corresponde a uma etapa da história do cristianismo de aproximadamente 3 séculos, que se inicia logo após a ressurreição de Jesus, né, lá por volta de 30 depois de Cristo, e termina em 325, né, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia, que foi a chamada conversão de Constantino, que era o imperador da época, né, imperador romano da época. Esse período de aproximadamente 3 séculos, né, foi a época mais pura da história do cristianismo, né? A gente sabe, né, através da literatura espírita, que os seus divulgadores, né, os divulgadores da Casa do Caminho, né, como era chamado na época, eram espíritos extremamente iluminados, né, e que tinham como missão, né, pregar e vivenciar, né, não só pregar, mas também vivenciar toda a benevolência, a indulgência e o perdão, né, como marcas maiores, né, deixadas pelo Cristo. Então, a Casa do Caminho, né, e esse cristianismo primitivo, nesses primeiros 3 séculos, eles correspondiam, né, ela correspondia a uma doutrina que era completamente livre de dogmas, de ritos, e era uma doutrina extremamente inclusiva, né, ela não excluía ninguém, ela, pelo contrário, ela incluía a todos, né, ela aceitava e recebia a todos, assim como Jesus, né, na sua conduta. A gente sabe, né, que os motivos que levaram Constantino a adotar o cristianismo como religião oficial do Império, eles foram assim estritamente políticos, né? A conversão de Constantino não foi uma conversão moral, né? Constantino percebeu que quanto mais ele perseguia os cristãos, mais os cristãos se fortaleciam na sua fé e quanto mais pessoas viam aqueles exemplos de fé e de resignação, mais a mensagem se espalhava e mais o cristianismo crescia. Então, numa jogada política, né, Constantino resolveu adotar o cristianismo como religião oficial do Império, né, justamente para aumentar o seu poder e aumentar e justamente não perder o seu poder, né? E ao longo dos anos, né, surgiram diversas vertentes cristãs, né, que foram oriundas desse cristianismo primitivo. Tem alguns estudos que estimam que existem hoje aproximadamente 30 mil denominações cristãs diferentes. 30 mil denominações cristãs diferentes. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com esse número, né? 30 mil. Mas aí eu fiz uma pesquisa, vou até usar minha colinha aqui. Dentro do catolicismo somente, existem 23 igrejas particulares, né? Na religião, no catolicismo, na igreja ortodoxa, tem mais de 20 igrejas distintas, né? Tem ainda o catolicismo independente, que é aquele que não se subordina a Roma, né? Que é a velha Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a Igreja Carismática. Dentro do protestantismo, né? Tem os luteranos, tem os calvinistas, os presbiteranos, os congregacionais, os anglicanos, episcopais. Dentro dos protestantes radicais, né? Tem os puritanos, os anabatistas. Dentro do protestantismo tardio tem os batistas, os metodistas, os adventistas, né? Existem os evangélicos, né, que são os pentecostais, os deuteropentecostais, os neopentecostais, tem os restauracionistas, né, que são ali os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, tem os esotéricos, né, que são os gnósticos, Rosa Cruzes, os católicos liberais, enfim. Existe uma
uma pluralidade de vertentes, né, cristãs que foram surgindo, né, ao longo desses aproximadamente 2000 anos, e cada um trazendo a sua interpretação, cada um trazendo o seu entendimento, né? A gente sabe que, como o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano por questões políticas, muita coisa se perdeu, né, dos documentos que existiam, porque alguns documentos não eram de interesses, né, algumas mensagens e algumas verdades não eram de interesse do imperador de que fossem divulgadas, né, algumas coisas foram alteradas, né, os textos, né, foram traduzidos para o grego e para o latim, e aí do grego e do latim começaram a ser traduzidos para outras línguas, né? Somente em português, por exemplo, existem 26 traduções diferentes da Bíblia. Então, são 26 versões da Bíblia Sagrada diferentes somente em português. E algumas delas, muitas vezes, até se contradizem, né? Uma comparada à outra. Então, a gente vê, né, o tanto que ao longo dos anos essa mensagem foi se corrompendo e foi se perdendo, né, como um telefone sem fio durante 2000 anos, né? Por isso que a gente fala, né, que um dos objetivos do espiritismo é resgatar essa essência cristã que foi se perdendo. E assim, a gente não está aqui falando, né, mal de nenhuma religião e nem dizendo que o espiritismo é melhor do que as outras, muito pelo contrário, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Como a gente sabe que, de repente, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, o espiritismo é a doutrina que mais faz sentido para a gente, mas certamente já tivemos outras religiões no passado e pode ser que no futuro tenhamos outras também, né? Então, a gente sabe que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas a gente sabe que a gente vem presenciando, né, ao longo desses 2000 anos aproximadamente, que muitas dessas correntes religiosas que se chamam cristãs, né, que se qualificam como seguidoras dos princípios morais, dos ensinamentos, né, implantados por Jesus, muitas vezes os seus adeptos, eles nem sequer se dão trabalho de conhecer outros princípios religiosos que também buscam Jesus, né? Eles são completamente fechados e têm uma perspectiva única e acreditam que somente a maneira deles de ver ou de interpretar é que é correta, né? Muitas vezes, né, essas pessoas elas recebem informações que estão equivocadas, ou que estão incompletas, ou fora de contexto, ou que são preconceituosas, estão distorcidas, né? São mensagens que muitas vezes são ensinadas pelos diversos dirigentes, né, e responsáveis por essas religiões, que vai fazendo com que essas vertentes vão tomando um outro rumo, né, que vai se distanciando dessa essência pura e simples do cristianismo primitivo, né? No que concerne ao espiritismo, boa parte, né, dos espíritas, embora a gente aceite os princípios da doutrina e acompanhe, né, toda a literatura espírita, principalmente a de origem mediúnica confiável, né, digamos assim, a gente sabe que é fundamental que a gente se dedique ao estudo sistemático, né, das obras básicas da codificação, mas que essas obras são complementares e subsidiárias, né, ao Evangelho de Jesus, né? Tanto que o próprio Jesus nos ensinava, né, está em João capítulo 8, versículo 32, né, que conheça a verdade e a verdade o libertará, que é o que a doutrina espírita nos orienta, né, que a gente continue estudando, que a gente busque a compreensão, que a gente busque o entendimento através da fé raciocinada, alimentando essa fé raciocinada, para que a gente acredite, né, nas coisas, não porque alguém nos impôs ou porque alguém nos disse, mas simplesmente porque faz sentido, porque nós compreendemos, né? Então, quando a gente faz assim um balanço reflexivo, né, ao longo da história, a gente realmente precisa comparar o que foi que Jesus realmente pregou com o que tem sido praticado aí fora em nome de Jesus ao longo desses 2000 anos.
E aqui eu não estou excluindo nenhum espírita, não, né? Não estou falando só de outras vertentes cristãs, não. Essa reflexão vale para a gente mesmo no nosso dia a dia. Será que o que a gente tem praticado e vivenciado está alinhado com o que Jesus pregou, né? Então fica uma reflexão para nós espíritas também. Mas trazendo para dentro do contexto do estudo, é importante entender qual vertente, qual denominação cristã que se segue, que está de fato realmente alinhada com o que foi pregado por Jesus, né? Jesus sempre pregou, né, que os seus seguidores deveriam tomar como ensino fundamental, né, que o reino dele não era deste mundo, né, que era fundamental ter desprendimento e desinteresse total por tudo que é passageiro, por tudo que é efêmero, né, principalmente os bens materiais. E a gente vê, né, muitas vertentes religiosas indo, né, exatamente no caminho oposto. A gente sabe que Jesus nunca fundou nenhuma igreja, nunca criou nenhum tipo de edificação com a finalidade da prática religiosa, né? A religião de Jesus foi a do amor, né, caracterizado na simplicidade, né, dos profundos ensinamentos que ele deixava, no atendimento e na assistência aos necessitados em qualquer lugar que seja, né? Então Jesus acolhia a todos, né, sem preconceitos. Jesus, a gente sabe, né, percorria ali toda a região, né, ensinando, né, nas sinagogas, né, pregando o evangelho para todos, né, em cima né, nos montes, falando para as multidões, falando em reuniões mais intimistas, né, mas sempre vivenciando essa simplicidade, sempre vivenciando a caridade no sentido mais pleno, né, curando toda e qualquer doença ou enfermidade de quem se apresentasse a ele, né, e obviamente, né, sempre deixando uma lição importante, né, Jesus sempre que curava, ele dizia, vá e não peques mais, o que é bastante esclarecedor, né, porque deixa bem claro que a razão das nossas é, é, enfermidades são consequências, né, naturais das nossas imperfeições. A partir do momento que a gente não peca mais, a partir do momento que a gente se purifica, né, a gente fica livre das mazelas, né? Então, numa simples frase, a gente vê a riqueza do ensinamento de Jesus. Mas Jesus curava a todos, né? Então, assim, quando a gente observa, né, a maneira de assistir e ajudar os sofredores que Jesus tinha, né, e a gente compara com tudo que a gente vê hoje, por alguns que se intitulam seguidores de Jesus, né, a gente nota diferenças enormes, né, discrepantes. Será que é, o que está sendo, né, seguido e praticado são realmente as obras de Jesus? Né? A gente descobre sem muita dificuldade o quanto algumas práticas são completamente distantes do que o mestre nos ensinou. Né? O que muitas pessoas chamam de religião é algo completamente destoado ao longo da história, né? Pela imposição de dogmas e conceitos que não tem nenhuma sintonia com a mensagem do evangelho que Jesus nos deixou. Né? Então, o espiritismo, né, como doutrina no seu caráter religioso, né, porque a gente sabe do tripé da doutrina, né, de religião, filosofia e ciência, a gente sabe que nessa vertente da religião, a doutrina preza pela simplicidade, né, pela vivência e a prática da caridade, do amor no sentido mais pleno da palavra, né? Porém, a gente vê que muitas religiões cristãs, né, ou se intitulam cristãs, né, elas afirmam que a doutrina espírita não é uma religião, né? Mas justamente porque a religião o espiritismo não é uma religião constituída nos mesmos moldes
né, que a maioria dessas religiões são, justamente porque o espiritismo é livre, né, desses dogmas, desses ritos tradicionais, né? O aspecto religioso da doutrina espírita não possui, né, nenhum dogma e nenhuma hierarquia, né? Não existe um papa, não existe um padre, não existe nenhum tipo de hierarquia, né? A pessoa que faz a palestra é a pessoa que coordena o passe, é a pessoa que varre o centro, que recolhe as cadeiras, que dá o passe, e todo mundo, né, tem a mesma importância, todo mundo tem o mesmo valor. É uma disposição lateral. Na doutrina espírita não tem dízimo, não tem sacrifício de animais, né? Não tem nenhum despacho, não tem andores, não tem cromoterapia, não tem amuletos, não tem queima de incenso, não tem queima de vela, não tem nenhum tipo de simpatia, não tem nenhum ritual, né? Então, realmente porque busca a simplicidade e busca valorizar a mensagem do Cristo, né? E a prática da caridade. Todas essas coisas que a gente citou aqui servem como, dentro da ótica espírita, né, servem como distração do que de fato é a mensagem do Cristo. Às vezes as pessoas se preocupam mais com os ritos, mais com os dogmas, né, do que com a mensagem em si. Basta ver que no passado, não muito distante, né, as missas eram realizadas em latim, né, então as pessoas que não falavam latim iam à missa não para aprender o evangelho, para aprender, elas iam pelo rito, né? É, então a gente vê que muitas vezes esses dogmas e esses ritos eles servem como distrações do que de fato é importante, que é a essência da mensagem, né? Então por isso que a gente fala que o espiritismo ele busca resgatar o cristianismo primitivo, né? Uma vez que ele adota na sua totalidade, né, os ensinamentos de Jesus, buscando-os em essência, né, e unindo esses ensinamentos através do fora da caridade não há salvação, né, que é o lema da doutrina que foi preconizado por Kardec, né? E quando a gente analisa as recomendações de Jesus, né, a gente vê que o quanto que os ensinamentos de Jesus são compatíveis com o que a gente vê na doutrina espírita, né? Ou o contrário, né? O quanto que os ensinamentos que a gente vê na doutrina espírita são compatíveis com o que Jesus dizia, né? Em Mateus, né, capítulo 25, versículo 34 a 36, Jesus diz: Vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Né? Então, ou seja, Jesus, através da sua mensagem, da sua essência, preparando, né, o reino de Deus no nosso íntimo, né? Não era uma localização geográfica, né? Era o reino de Deus nos nossos corações, para que a gente conquiste a paz de espírito, né, e a felicidade plena. Muitas dessas religiões, vertentes, né, do cristianismo primitivo, né, a Igreja Católica, mais uma vez, gente, sem querer falar mal de A ou B, né, uma constatação, né, mas a gente vê que muitas dessas religiões, a Igreja Católica foi um grande exemplo disso, tanto que elas eram exclusivistas, né? A Igreja Católica falava, né, fora da Igreja não há salvação. O que se a gente pensar numa concepção, né, uma ideia de Deus justo, de Deus amoroso, de Deus misericordioso, é uma aberração, né? E quantas pessoas nunca tiveram acesso, né, à Igreja Católica? Quantas pessoas no mundo nunca ouviram falar em Jesus, né? Quantas pessoas, às vezes uma tribo africana, né, que tem lá os seus rituais, tem lá a sua espiritualidade de alguma forma, mas nunca ouviu falar em Jesus. Será que eles não têm salvação, né? Ou até mesmo um ateu, né, que de repente a gente, né, conhece vários exemplos de pessoas, de ateus, que de repente têm uma conduta muito mais cristã que muitos religiosos, né? Será que quem que vai chegar melhor do lado de lá? Esse ateu que tem uma conduta cristã ou uma conduta alinhada com os ensinamentos cristãos, ou um religioso que de repente usou da religião em benefício próprio, né? Ou seja pela sua vaidade, seja pelo status, seja por motivações materiais, enfim. A gente sabe ou até mesmo alguns de nós que de repente tiveram acesso às verdades, né, às lições,
e fizeram mau uso, né, e não conseguiram colocar em prática tudo que aprenderam. Então, muitas vezes, né, pessoas de diferentes religiões, não necessariamente cristãs, têm uma conduta muito mais cristã, né, do que vários supostos seguidores do Cristo, né? Então a gente entende, e é o que a doutrina espírita ela busca trazer para a gente, para que a gente compreenda, né, é que Jesus ele não excluía ninguém, né? Jesus ele aceitava a todos na condição que eles se encontravam, né? Aliás, ele até falava: "Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos", né? Eh, e quando a gente defende o espiritismo, não é porque a gente está sendo exclusivista, porque a gente está dizendo que o espiritismo é melhor que outra religião, de forma alguma. É justamente porque o espiritismo é uma doutrina que é extremamente inclusivista, né? Que não prega que só através do espiritismo você vai ser salvo, né? Que não fala que não te proíbe de nada, né? A doutrina espírita ela é tão libertadora que ela não te proíbe de nada, ela simplesmente te explica sobre a lei de causa e efeito. Ela te explica da questão kármica, né? Da importância e da finalidade das reencarnações, né? Dos nossos compromissos para com o próximo, dos nossos débitos para com as leis divinas, né? Explica como que funciona a misericórdia divina. Então, ela é inclusivista, ela inclui a todos, né? Não necessariamente a gente precisa ler o livro dos Espíritos e precisa é, é, frequentar uma reunião mediúnica para que a gente compreenda, né, que a nossa conduta tem que estar alinhada com a essência simples e pura do cristianismo, né? Então, muitos de nós se sentem atraídos ao espiritismo justamente por ela ser essa doutrina tão inclusivista, né? E por ser uma doutrina que é extremamente bíblica, né? Porque Kardec, quando ele faz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele compila todo aquele material, ele retira toda a essência moral que está na Bíblia, né? E compila de uma forma de fácil compreensão, né? Para que a gente possa, de fato, extrair a essência da doutrina, né? Todo aquele aspecto histórico que está na Bíblia, a questão do Velho Testamento, que realmente é importante conhecer para se contextualizar e entender até as origens do cristianismo primitivo, mas Kardec compila somente a parte moral da Bíblia para que a gente possa, né, de fato, focar no que de fato vai nos transformar moralmente, né? A doutrina jamais diz que só ela salva, mas ela ensina, né, que todos os espíritos um dia se salvarão, né, mais cedo ou mais tarde, né? Quer algo mais inclusivista do que isso? Dizer que todos se salvarão, né? Que o que vai diferir de um para o outro é o tempo que cada um vai gastar para alcançar esse estágio de perfeição, né? Dizer que todos se libertarão, não somente o espírita, ou não somente o cristão, ou não somente o que quer que seja, né? Então, independente da religião, e até mesmo aqueles sem religião nenhuma, todos se salvarão, né? Todos alcançarão a perfeição, né? Então, eu acho que essa é a grande receita de Jesus, né? Para quem quer segui-lo de fato, né? Praticando esses ensinamentos, né? A doutrina espírita ela está perfeitamente sintonizada com esses conceitos, com essas orientações, né? É, principalmente através da vivência da caridade, né? Eu até tinha mais coisas para falar aqui, mas como o nosso tempo já está chegando ao fim, vou dar uma acelerada, né? Mas, enfim, tudo que Jesus praticou, né, e foi o que os seus discípulos, durante o cristianismo primitivo, fizeram, né, através das suas pregações e através da sua conduta também, foi de forma sempre muito singela, muito simples e muito amorosa, né? E a doutrina espírita, ela chega e nos traz de volta essa condição para que a gente ressuscite a mensagem de Jesus. Então, que a gente possa, de fato, trabalhar com a doutrina, né, buscando resgatar esses valores e conquistar, né, de fato, nessa cristalinidade da mensagem vivida
por todos os cristãos daquela época, né, que praticavam lá o cristianismo primitivo, e que a gente, enquanto espírita, né, possa estudar a Bíblia, né, o Evangelho de Jesus de forma inteligente, né, sempre contextualizando, nunca esquecendo do contexto histórico, nunca esquecendo, sempre se colocando na condição daqueles que estavam ali, entendendo o porquê das palavras, por que Jesus falava de um jeito para as multidões, por que ele falava de outro jeito, né, para os apóstolos. Enfim, né, a doutrina espírita, ela faz ressurgir na gente esse autêntico cristianismo primitivo, né, através da fé raciocinada e inabalável, né, a doutrina ela se esforça para que a gente, né, vivencie de fato o evangelho do mestre, né, na sua mais pura essência e simplicidade. Então, que a gente possa, de fato, colocar em prática tudo isso, né? Sendo assim, a gente dá por encerrado o nosso estudo de hoje, né? Passei um minutinho aí. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscar manter a sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente. Pai amado, gostaríamos de agradecer essa oportunidade bendita que tivemos de compreender um pouquinho do cristianismo primitivo, a essência da nossa doutrina espírita, sabendo que as religiões se diferem e muito em suas superficialidades, mas que na sua essência elas são todas iguais e que todos esses caminhos, até uma suposta ausência de caminho, nos leva a Ti, Pai. Que possamos colocar no nosso íntimo, através dos nossos pensamentos, refletindo nas nossas palavras e atitudes, e emoções e sentimentos, a mensagem do Cristo, de benevolência, de indulgência, de perdão, vivenciando o amor no seu sentido mais puro e pleno. Não somente na questão do afeto, mas principalmente no da caridade. Abençoe a cada um de nós aqui presentes e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.